Olá, seja bem-vindo ao grupo da amizade Francisco de Assis. Saúde e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade às nossas reflexões e vamos iniciá-las com a leitura da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa irmã Valéria. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a que podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Lacordaire, Constantina, 1863. Convidamos a todos para realizarmos uma pequena oração em agradecimento ao Senhor da vida. Senhor da vida, Criador de todos nós e de todas as coisas, aqui estamos mais uma vez a te agradecer e louvar pela majestade da tua criação, da tua vontade e do teu amor. Abençoa-nos, Senhor, trazendo-nos paz, alegria e motivação para viver. Que essas emissões de paz, esses eflúvios de saúde e de tranquilidade chegue a cada coração e a cada lar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, satisfação estarmos juntos. Neste mês de outubro,
Nós dedicamos as reflexões acerca da vida de São Francisco e de Jesus, nosso guia e modelo maior. Nós estamos recebendo a visita de corações amigos que irão compartilhar saberes e sentimentos conosco durante estes meses. E hoje estamos recebendo em nossas reflexões o nosso irmão Paulo, que é vinculado ao Centro Espírita Vinha de Luz de Vicente Pires, Brasília. Ele irá nos compartilhar conosco algumas reflexões que lhe são caras e que nos remetem a este momento que estamos vivendo, onde o sentimento e a razão estão sendo convocadas para um novo começo, um novo tempo, uma nova esperança. Vamos então acompanhar nosso irmão Paulo. Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para falarmos sobre o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. Mas antes de falarmos sobre o tema propriamente dito, gostaria aqui de agradecer ao nosso querido amigo Sérgio, do GAFA, Grupo da Amizade Francisco de Assis. Esse centro espírita localizado em Luisiânia, fundado desde 1993, olha só, quase 30 anos, vem aí através da prática do Evangelho, nos ensinando e praticando essa máxima da caridade. Muito obrigado pelo convite. O tema que nós vamos refletir hoje, ele foi extraído do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para ser mais preciso, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 13. Nesse capítulo temos a instrução de um espírito chamado Ferdinando. Ele se denomina um espírito protetor. Essa mensagem é datada de 1862, em que Ferdinando nos dá uma série de esclarecimentos importantes sobre a missão do homem inteligente na Terra. Mas antes de entrarmos na fala propriamente dita de Ferdinando, a pergunta é: quem foi Ferdinando na sua última encarnação? Temos relatos desse espírito em pelo menos 3 passagens na Revista Espírita de 1861. Na primeira mensagem, o Espírito Ferdinando intitula a mensagem Vinde a Nós. O que chama a atenção na assinatura é que ele se intitula Filho da Médium. Ou seja, a médium que deu a passividade à mensagem, a senhora Casermas de Yu, ela era de Bordeaux e ela deu essa mensagem belíssima que vocês podem encontrar na Revista Espírita. Temos nessa mesma revista uma mensagem datada de junho de 1861, intitulada A Separação do Espírito. Isso nós vamos encontrar na página 288. E Ferdinando assina como um espírito familiar. E mais à frente, em novembro de 1861, ele intitula uma mensagem Brinde do Senhor Sabor. Foi feito um banquete a Allan Kardec pelos espíritas bordeleses, porque Allan Kardec estava em franca expansão do espiritismo à época, e eles se juntaram para se confraternizar com Allan Kardec. Então a gente percebe que esse espírito que vem nos trazer essa mensagem, missão do homem inteligente na Terra, ele já vinha rodeando, ele já vinha trazendo mensagens
do Evangelho, mensagens esclarecedoras há bastante tempo. E ele tinha vínculos, não é, espirituais e materiais, em especial com as pessoas de Bordeaux, há bastante tempo. Sobre o tema Missão do Homem Inteligente na Terra, Ferdinando começa a sua mensagem do item 13 afirmando que não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Ou seja, por mais que nós avancemos, né, existe sempre limitações em nosso saber. Nesse sentido, podemos afirmar que nossa inteligência ela é relativa, jamais absoluta. Estamos engatinhando nas ciências, né? Na física quântica, tudo que a gente ouve falar, estamos nas primeiras letras. E, de certa forma, pensar assim nos ajuda, sobremaneira, a exercitar a humildade. O Espírito Ferdinando ainda nos afirma: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, a inteligência retardatária e conduzi-las a Ele. Todas oportunidades são imprescindíveis aproveitarmos, né, para aproveitarmos a inteligência que Deus nos dá. Alguns pensam que é possível apenas usar da inteligência em uma faculdade, apenas é possível usar da inteligência no ambiente de trabalho, mas isso não é verdade. Podemos usar nossa inteligência em todos os ambientes, em nosso lar, na nossa casa, com os nossos familiares, como nós falamos também no trabalho. Muito importante sabermos usar nossa inteligência no trabalho, usar nossa inteligência no centro espírita. E aí a gente se detém a esse momento que estamos passando, né, de ainda isolamento social. A inteligência que as casas espíritas precisaram começar a desenvolver para poder estar levando a palavra do Cristo, ainda que fisicamente estejamos isolados, não é verdade? A inteligência que precisamos usar em atividades de assistência social, inteligência que precisamos utilizar entre os amigos, fazendo as nossas práticas de lazer, inteligência na hora de orar. Todas essas são oportunidades que precisamos aproveitar para exercitar. Então perguntamos, em que consiste a missão do homem inteligente, né? Do homem encarnado? E os Espíritos nos esclarecem que é instruir os homens, ajudando-os a avançar, melhorar as suas instruções por meios de direitos materiais. Muitos de nós, quando nos colocamos a auxiliar o outro, não raras vezes estamos dando a ajuda material, que a depender das circunstâncias é muito importante. Não podemos nos limitar a ela, mas também estamos ajudando a que instituições fiquem mais fortalecidas, instituições como centros espíritas, órgãos de governo, ministérios, agências. Então, quando nós colocamos em prática a nossa inteligência, a gente está fortalecendo e fazendo com que aqueles que vêm depois possam fazer um uso adequado. As instituições na humanidade, elas desenvolveram significativamente nos últimos séculos, milênios. Certamente, as empresas criadas há mais de 100 anos atrás têm hoje uma metodologia, uma filosofia muito diferente das que temos agora. E se a gente vai retroagindo no tempo, a gente percebe que a diferença do ambiente atual ainda é maior. Só que
Para chegarmos até onde nós chegamos, levou-se milhares de anos, né? Passamos por períodos de revoluções que abalaram, né, nossa forma de lidar com o outro, nossa forma de lidar com as coisas. Apenas para citar, podemos lembrar a Revolução Cognitiva, né, que passamos há mais de 70 mil anos atrás, quando o homem começa a construir a sua história. Passamos pela Revolução Agrícola, revolução essa que por volta de 12 mil anos atrás faz com que o homem comece a se fincar em um local fixo, deixando de ser deixando de perambular pelo planeta, passando a domesticar animais e plantas. Ele então avança por volta de 500 anos atrás e chega então na Revolução Científica, onde o homem passa a duvidar de tudo, não é? E passa a exigir comprovações científicas. No final desse período é quando a gente vê nascer a doutrina espírita. Passamos então pela Revolução Industrial, onde a família e a comunidade é deixada de lado e o Estado e o mercado passam a ter uma preponderância em nossa sociedade. Vivemos hoje o que nós chamamos de revolução da informação, né? Onde, se nós não tivermos cuidado, somos engolidos com tanta informação que nós temos. Todas essas revoluções pairam sobre algo que o tema nos alerta: inteligência. O uso da inteligência que nós devemos fazer. Nesse sentido, Ferdinando, ele faz um questionamento em seu texto. A natureza do instrumento não está a indicar o que a utilização deve prestar-se? Ou seja, ele a partir de agora começa a trazer uma metáfora para que essa linguagem fique ainda mais clara para a gente no Evangelho. Ele afirma: a enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Que diríeis se este ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis: é horrível, e o que ele merece, e que ele merece ser expulso. Estamos usando adequadamente a ferramenta que Deus nos deu, ou seja, a ferramenta da inteligência? Ferdinando está nos chamando a atenção que sempre que nós não usamos de forma adequada a inteligência, nós estamos, assim como esse personagem da sua história, estamos pegando da enxada e golpeando o nosso Senhor. Então, que nós possamos entender essa metáfora e fazer o uso mais adequado possível da nossa inteligência, que foi esse instrumento divino que Deus nos deu. Nesse sentido, Allan Kardec questiona, no Livro dos Espíritos, pergunta 365, por que o homem muito inteligente, que revela um espírito superior nele encarnado, é, em alguns casos, ao mesmo tempo, profundamente vicioso? Ou seja, Allan Kardec, observando, sabe que muitos homens inteligentes, eles são viciosos, não é? E os espíritos respondem, é que o espírito encarnado não é suficientemente puro e o homem cede à influência de outros espíritos inferiores. O espírito progride em uma marcha ascendente imperceptível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. Então, observe o quanto é confortadora essa mensagem. Ao mesmo tempo que os Espíritos nos esclarecem, eles direcionam, porque esclarecem no sentido de não perdermos a esperança diante daqueles que são inteligentes, que hoje derrapam em cima da própria inteligência. Os Espíritos, de certa forma, estão nos afirmando, é necessário. Nesse momento, ele está desenvolvendo essa inteligência. Mais tarde, desenvolverá outras faculdades. Existem aqueles que nessa encarnação vieram mais ou menos que projetados, né, a desenvolver a sensibilidade na música.
Tem aqueles que vieram para desenvolver a sensibilidade da linguagem, tem aqueles que vieram para desenvolver a sensibilidade nos números, não é? Nas equações. Então, todas essas são formas de inteligência que o homem, não conseguindo avançar em todas simultaneamente, utiliza encarnação por encarnação para ir aprendendo paulatinamente. Ferdinando continua nas suas explicações. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? O que acontece se usamos mal a inteligência? A resposta é: vem a nosso favor ou desfavor a lei de causa e efeito. Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Olha essa figura, né? A Bíblia vem sempre cheia de alegorias. E o Ferdinando traz essa figura do jardim justamente para sensibilizar aqueles mais afeitos, né, aos textos evangélicos. Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante dele a quem tudo deve. Ferdinando, então, conclui: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, pois os espíritos, a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. E aí a gente percebe que realmente muitos de nós, por não utilizar de forma adequada a inteligência, acabamos por cair, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade. E esse texto nos lembra que para evoluirmos é necessário desenvolvermos duas asas. A asa do sentimento, muito conhecida como a asa do amor, e a asa da sabedoria, aquela que simboliza a inteligência. Um pássaro, para voar, ele precisa saber bater as duas asas, E nesse sentido é imprescindível que nós possamos combinar sentimento e inteligência. Ferdinando afirma, por fim: o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. E como Deus retira isso? Através das provas e expiações, não é? São experiências que nós vivenciamos e são situações que, quando nós temos sensibilidades e desejamos aprender com amor, aprendemos sem lamentações. Mas também, quando não desejamos aprender com amor, a dor vem para nos ensinar. E ensina da mesma forma que o amor. A diferença é que nós passamos por experiências que, durante a passagem delas, elas são rechaçadas, são repelidas por nós. Não raras vezes, isso faz com que nós atrasemos o nosso processo evolutivo. Essas breves reflexões e lembranças da mensagem do Espírito Ferdinando foi justamente para que nós possamos, na manhã de hoje, de domingo, poder lembrar sobre a missão do homem inteligente da Terra. Que nós possamos ser um dia esse homem, enquanto não formos, possamos aproveitar cada experiência de inteligência que Deus nos dá, buscando fazer todo o bem possível ao nosso irmão, dentro do nosso lar,
entre os nossos companheiros de trabalho, para que a gente possa aprender cada vez mais. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Agradecemos ao Paulo pelas reflexões em torno da missão, da nossa missão como seres inteligentes na Terra, relembrando as instruções do nosso querido irmão Ferdinando. Fiquemos agora com uma oração cantada. Uma boa semana a todos. Muita paz. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinha, meu amigo encontrou a verdade em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza. Era jovem demais o menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu um caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Hoje em dia, nos jovens que eu vejo, irrequietos num mundo infeliz, eu renovo a esperança e o desejo de topar com Francisco de Assis. Calça ali, pé no chão, mundo novo, mil ideias de renovação. Eles são consciência do povo, queira Deus que eles cresçam, irmãos. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos.